forte, sua graça é divina, não é sorte. Seu pai lhe fez bendita e ela brilha, grande menina. Olá. Olha eu aqui de novo para trazer mais uma palavra de conhecimento, mais uma palavra que tocou meu coração e eu não poderia mais uma vez deixar de compartilhar contigo, né? Hoje a palavra é justamente sobre o conhecimento do Senhor. Você já ouviu falar algo sobre isso? O que vem a ser o conhecimento de Deus? Vamos lá no livro de Oséias, capítulo 4, versículos 6 e 7. Diz assim: O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, diz o Senhor, né? Para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Essa palavra aqui, ela nos remete ao fato de que há uma importância, há um significado em relação ao conhecimento do Senhor. Só que o interessante é que nesse capítulo ele fala assim: porque tu rejeitaste o conhecimento. Aqui nesse versículo especificamente, se a gente só for analisar de forma isolada, ele não fala que tipo de conhecimento é esse. Fala apenas que você rejeitou o conhecimento. Os filósofos, eles estudam a teoria do conhecimento. E aí eles têm a teoria ceticista, eles têm a teoria realista e várias outras teorias para poder tentar descobrir acerca do que é a verdade, o que é a verdade. Então, assim, a epistemologia, ela tenta buscar conhecimento por meio da filosofia sobre o que é a verdade. Existe uma busca filosófica, existe uma busca nas academias, existe uma busca nos centros de ciências, que são chamados os campos científicos, acerca do que vem a ser o conhecimento. Só que a Bíblia fala assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Será que essa passagem aqui especificamente está falando sobre esse tipo de conhecimento, o conhecimento científico, o conhecimento natural? Nós veremos mais adiante que não apenas esse tipo de conhecimento é importante, mas existe um conhecimento acima de todos os outros conhecimentos, que é o conhecimento de Deus. E conhecer a Deus não é fazer teologia, conhecer a Deus não é ciência, produzir ciência, buscar ciência, caçar ciência. Muitas pessoas erradamente têm ido em busca de Deus por meio da ciência, têm procurado Deus por meio da teologia. Só que esses campos, eles não se estudam de formas isoladas e não se encontra Deus de forma isolada. A gente precisa ter o discernimento e a revelação por meio da palavra. Porque diz assim, ó, em Oséias 6, vinde e tornemos para o Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e ligará. Mas, ou seja, vinde e prossigamos em conhecer ao Senhor. Mas o versículo-chave que eu queria deixar para vocês está em Hebreus 2,14, que diz assim: assim como as águas cobrem o mar, a terra se cobrirá do conhecimento da glória de Yeshua, o Senhor. Esse conhecimento que está escrito no livro de Oséias é o conhecimento da glória de Deus. Você já teve o prazer de conhecer esta glória? Visto que por meio da palavra, muitos homens de Deus, eles, depois que eles tiveram uma experiência pessoal com essa glória, com o conhecimento de Deus por meio dessa experiência, eles tiveram vidas transformadas. Inclusive eu, quem vos fala, sou uma das pessoas que tive uma grande experiência com Deus. O conhecimento dessa glória tem me produzido crescimento espiritual. O conhecimento dessa glória tem produzido em mim maturidade espiritual. O conhecimento dessa glória tem me permitido chegar mais perto de Deus. Essa é a intenção. Estar mais perto do altar. Estar mais perto do Senhor. É possível conhecer a Deus e não se conhece Deus simplesmente pela teologia. Porque se assim fosse, todas as pessoas que fazem teologia ou que estudam teologia seriam
servos de Deus, serviria ou creria pelo menos na existência de Deus. E a gente tem o exemplo verídico, exemplos claros de muitos cientistas que estudam ciência, não conseguem ter o conhecimento de Deus, não vê Deus na ciência. Assim também como muitos teólogos estudam teologia, se formam em teologia, se especializam na teologia, mas ainda assim não conseguem ter o conhecimento de Deus, porque o conhecer a Deus depende dele se revelar para nós. Não depende simplesmente de nós estudarmos, não depende simplesmente de nós abrirmos a Bíblia e começar a ler de forma individual, de forma criteriosa, ou simplesmente analisando as escrituras de forma histórica. Não é simplesmente isso. Mas é você colocando o seu coração, é você colocando a sua mente, é você colocando o seu corpo, é você colocando todos os seus sentidos à disposição do Espírito de Deus para que Ele te revele coisas grandes, para que Ele te revele mistérios, para que Ele te revele segredos. A palavra de Deus fala em Amós, eu não lembro exatamente o versículo, que o Senhor não faz coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus profetas. Então, conhecer a Deus é caminhar com Ele, conhecer o seu caráter, conhecer que Ele é um Deus de amor, conhecer o que Deus é capaz de fazer por mim e por você. Ele foi capaz de se entregar numa cruz. Jesus se entregou na cruz para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha salvação. E esse é o principal e fundamental conhecimento que nós devemos ter de Deus. O conhecimento da sua graça, o conhecimento da sua glória, que é manifesta na terra. A palavra de Deus também diz que toda a terra está cheia da sua glória. E que os anjos estão diante dele e dizem: Santo, Santo, Santo. E toda a terra está cheia da sua glória. O conhecimento de Deus se vem por meio dessa presença de glória. Sem essa glória, é impossível conhecer ao Senhor. Nós nos tornaríamos simplesmente meros religiosos. Pessoas que estão ali simplesmente analisando a letra. Mas a palavra diz que a letra mata, mas quem traz vida é o Espírito. Então, a vida vem por meio do Espírito de Deus se revelando por meio desta letra. Essas letras puras se tornam puramente vazias. Mas essas letras com o Espírito, buscando o conhecimento e o discernimento por meio da sabedoria que vem do Espírito de Deus, da sabedoria que vem do próprio ser de Deus, Ele nos instrui e Ele nos enche do conhecimento do que é Ele mesmo. Deus tem um desejo de se revelar para nós. Ele simplesmente nos criou para que pudéssemos nos relacionar com Ele e temos o entendimento e o conhecimento acerca da sua glória. E todas as vezes que a palavra fala sobre conhecimento e conhecer a Deus, ela se relaciona com o conhecimento da lei, com o conhecimento da palavra. Todas as vezes que nós nos esquecemos dessa palavra, nós nos distanciamos da sua vontade, porque Ele descreve dentro da sua palavra qual é o significado dela. Ele descreve dentro da sua palavra os frutos que ela reproduz na nossa vida. Ele descreve dentro da sua palavra as consequências que nós teremos quando nós decidirmos não mais viver segundo a tua palavra. E independente de você crer ou não, independente de você ou eu gostar ou não, tudo que está escrito nessa palavra um dia há de se cumprir todas as coisas. Então, a minha palavra neste dia é que você busque conhecer a Deus, busca o conhecimento de Deus. Eu tenho certeza que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, que é aquele que nos consola, aquele que Ele que faz com que possamos nos arrepender, Ele que produz em nós o conhecimento, Ele que gera em nós esse temor, Ele que gera em nós esse querer, essa vontade, essa sede insaciável de conhecer e desfrutar mais da presença de Deus. Então a presença de Deus é real, ela existe. E o meu desejo é que você possa um dia, pelo menos, ter a curiosidade. Porque se você não tiver curiosidade, você não vai buscar. Que você tenha a curiosidade de conhecer a glória de Deus. Deus nos abençoe. Tenha um excelente dia. Independente do horário, manhã, tarde ou noite. Que o Senhor te abençoe e te encha de sabedoria, porque a palavra diz que o
O temor do Senhor é o princípio de todo saber. Então, que você comece temendo a Deus. Começa temendo a sua palavra. Começa temendo o seu juízo. Começa temendo aquilo que Ele é capaz de fazer. E aí o conhecimento virá sobre ti. Amém? Deus abençoe.